da liberdade em raios lúcidos brilham no céu da pátria nesse instante. Superior, nessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais arriba, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Os serpes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Em seguida, ouviremos as palavras do ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz. Boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente Bolsonaro, senhores ministros, governadores, parlamentares, senhores e senhoras, é com muita satisfação e muita honra que eu me dirijo a todos. Em primeiro lugar, para agradecer ao presidente Bolsonaro pela determinação de apresentar esses planos à sociedade brasileira e também a minha seção, minha Secretaria de Assuntos Federativos, que se mantém sempre de portas abertas para interlocução com todos os prefeitos e governadores, a fim de colher as sugestões, as demandas, para que se possa incorporar aos ministérios que executam as atividades finalísticas, como é o caso do Ministério do Desenvolvimento Regional. A determinação do presidente Bolsonaro de apresentar um plano, de mobilizar a equipe do governo, para apresentar um plano para a Amazônia, que tem esse anseio de desenvolvimento e integração, o Nordeste, com desenvolvimento e a redução do desequilíbrio regional e da desigualdade social, e o Mato Grosso, o Centro-Oeste, todo o Centro-Oeste aqui, com a parte de escoamento na parte de logística de produção, com obras significativas e emblemáticas. Isso é um compromisso legal, são compromissos legais de execução de atividades emblemáticas para o desenvolvimento, como é o caso da rodovia 163, que é emblemática no Centro-Oeste, como é o caso do Linhão, né, da energia elétrica, o acesso de energia elétrica lá em Roraima, e como é o caso de São Francisco. São simplesmente três pontos emblemáticos que caracterizam o compromisso formal do governo em termos legais
de mobilizar os seus esforços para que o governo, na pessoa do presidente Bolsonaro e dos seus ministros, de todos os seus servidores, tenha compromisso com essas regiões. Fica aqui, então, o meu reconhecimento, o meu agradecimento ao meu pessoal que trabalha em assuntos federativos e ao presidente que tem a coragem de expor esse compromisso à sociedade brasileira. Muito obrigado. Nesse instante, ouviremos as palavras do ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Boa tarde a todos. Momento extremamente importante e quero começar essa breve manifestação, presidente, mais uma vez reiterando que Vossa Excelência cumpre um compromisso assumido nas ruas do Brasil sobre a coordenação da Segov, com o trabalho também dos técnicos da Casa Civil. É muito importante ressaltar o trabalho extraordinário feito pelo ministro Canuto, através do Ministério do Desenvolvimento Regional. Para que nós tenhamos uma ideia, pela primeira vez em 30 anos, senhores parlamentares, senhores governadores, senhora vice-governadora, o Congresso Nacional discutirá um plano de desenvolvimento regional para a Amazônia, o Centro-Oeste e o Nordeste. Pela primeira vez, senhor presidente, esse projeto que é para atender o Brasil profundo, o Brasil que mais precisa do governo, líder Vitor Hugo e líder Fernando. Este projeto, pela primeira vez, ele é atualizado depois de 12 anos. Então, esse trabalho é algo que precisa ser referenciado. Eu quero aqui publicamente dizer do esforço feito pelo ministro Gustavo Canuto, as suas equipes, para apresentar o melhor. E é muito importante também deixar claro que nós continuamos trabalhando e formulando para que o Brasil possa estar cada vez mais conectado, para que o Brasil profundo possa ter cada vez mais oportunidades e as brasileiras e brasileiros da Amazônia ao Nordeste e do Centro-Oeste, líder, possam estar sempre afinados, quer na comunicação, quer na formação, quer na reafirmação da cidadania brasileira. Presidente Bolsonaro, nas ruas do Brasil, o senhor levantou a nação na esperança verde e amarelo de novos dias. Nós estamos, neste ato, governadores e parlamentares, dando concretude ao sonho da sociedade brasileira, cada vez mais verde e amarela, cada vez mais esperançosa e cada vez mais na certeza de que temos, presidente, um presidente e um governo que amam de verdade o seu país. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Boa tarde a todos. É com muito prazer, orgulho que estamos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o presidente Jair Messias Bolsonaro, cumprimentar o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o ministro de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, o ministro de Estado-chefe da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, o ministro de Estado-chefe da Secretaria-Geral, general Floriano Peixoto, governador Ronaldo Caiado, Estado de Goiás, governador Mauro Kailess, Estado de Tocantins,
nosso líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, pela presença, nosso líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, o almirante de esquadra Almir Garnier, secretário-geral do Ministério da Defesa, aqui representando o ministro Fernando, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, nosso futuro, secretário executivo do MCTIC, Júlio Semeghini, presidente da Codefasf, Marco Aurélio Diniz, que está aqui conosco, diretora-presidente da ANA, Cristiane Dias, Mário Gordilho, superintendente da SUDENE, que muito participou desse processo, superintendente da SUDECO, Marcos Dese, que também, de mesma forma, participou muito para que pudéssemos estar aqui. Minha secretária nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano, Adriana Mello, que coordenou os trabalhos e que conseguimos esse êxito em 30 anos, ter realmente os 3 planos e a nova revisão da política. A todos os senadores aqui presentes, o senador Carlos Viana e demais deputados federais, agradeço a presença, demais autoridades, a todos aqui que se encontram nessa cerimônia. Com grande satisfação que eu me dirijo a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Agradeço, em nome do Ministério do Desenvolvimento Regional, ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela priorização dessa agenda. Apresentar aos brasileiros a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, fruto do trabalho, do esforço e da dedicação de muitos, é motivo de muita honra e orgulho. Porquanto planejar e implementar as políticas, o desenvolvimento regional de um país como o Brasil, não é tarefa simples, nem individual, nem tampouco de curto prazo. É uma tarefa complexa, coletiva e perene. O Brasil é o 5º país do mundo em extensão territorial. Conta com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 207 milhões de habitantes. Do Monte Caburaí, em Roraima, ao Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, da nascente do rio Moa, no Acre, à Ponta dos Seixos, na Paraíba, é possível identificarmos profundas desigualdades, forjadas ao longo de muitos anos. Ressaltamos que, apesar de as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste terem, na maioria da parte, os municípios mais deprimidos, a desigualdade alcança todas as nossas macro-regiões. Em locais como o Vale do Ribeira, em São Paulo, a metade sul do Rio Grande do Sul, da terra do nosso ministro Onix, norte de Minas Gerais, terra do nosso ministro Floriano, bem como as vastas regiões de faixa de fronteira, entre outras sub-regiões do país, diversos indicadores socioeconômicos encontram-se significativamente abaixo da média nacional. É fato inegável que o acúmulo de ações públicas ao longo do tempo promoveu o dinamismo econômico de diversas regiões do Brasil. Há mais de um século, a infraestrutura, a integração do mercado interno, as instituições regionais, a industrialização e as ações sociais têm sido a marca da ação do Estado nas regiões mais deprimidas. Contudo, continuamos um país profundamente desigual. Hoje, presidente, o senhor instituirá uma nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Opera-se uma importante mudança de paradigma, uma importante mudança de visão de como desenvolvemos o país. A PNDR, o nome carinhoso que damos às siglas, passa a ser uma política afirmativa do desenvolvimento. Seu foco recai na ativação de potenciais de crescimento econômico. Em regiões onde esses processos são incipientes, estão desarticulados ou concentradores de capital físico e humano. É uma visão para a produção, para o crescimento, e não para a dependência, não para a assistência. Ou seja, a nova PNDR objetiva estimular o processo de geração de riqueza, dotar de competitividade essas regiões. No entanto, o processo de geração de riqueza no território embute em si mesmo uma tendência à concentração de renda. Por isso, tomamos o cuidado com o transbordamento do dinamismo
e a inserção de parcelas da população situadas à margem dos processos econômicos, promovendo o fim último de toda política pública de qualidade, que seja melhorar a qualidade de vida do cidadão. O princípio basilar da nova PNDR visa, portanto, aliar competitividade e equidade. Aparentemente difícil de associar, mas esse é o desafio. Competitividade e equidade. Diferentemente da primeira versão, a nova PNDR traz em seu bojo uma visão nacionalizada da questão regional brasileira, dando ênfase em problemáticas que se manifestam em cada uma das regiões. Ela parte do pressuposto que, no Brasil, o quadro de assimetrias é dinâmico, tanto no tempo quanto no território. A nova PNDR está ancorada em 4 objetivos específicos. Primeiro, convergência dos níveis de desenvolvimento e qualidade de vida inter- e intrarregionais. Segundo, consolidação de uma rede policêntrica de cidades com vistas a contribuir para a desconcentração e interiorização do desenvolvimento. Terceiro, promoção da competitividade em regiões que apresentam declínio populacional e elevadas taxas de imigração decorrentes de sua baixa capacidade de geração de oportunidades de emprego, renda e oferta de serviços. E último, fomento à agregação de valor, diversificação econômica em cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento regional, observando critérios como geração de renda e sustentabilidade, sobretudo em regiões com forte especialização em commodities, agrícolas ou minerais. Esclareço que determinadas regiões, por sua natureza, já estão contempladas e consideradas como prioritárias na nova PNDR. Faixa de fronteira, o semiárido e as regiões integradas de desenvolvimento econômico, todas elas, independente se atenderem ou não esses critérios, já são regiões prioritárias para a PNDR. Destaco também que na nova política, a instituição do Núcleo de Inteligência Regional no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional e das superintendências da Amazônia, do Centro-Oeste e do Nordeste. Essa instância permanente de assessoramento técnico de instituições do governo federal, voltada à produção de conhecimento e informações afetas à política regional brasileira e seus instrumentos. A instituição do núcleo parte da premissa que não se pode planejar ou investir em ações, em regiões, sem que se compreenda de forma apurada e atualizada suas dinâmicas. É importante ressaltar que todas as estratégias aqui informadas e formuladas não cumprirão seu importante papel e seu intento se não houver, por sua vez, uma base de sustentação, um elemento de articulação e coesão. E aí eu friso, articulação e coesão são as palavras. O Brasil não irá se desenvolver sem que possamos ser coesos com os governos estaduais, sem que o governo federal possa, de fato, dialogar de maneira republicana com todos os estados. Por isso, ressalto aqui que o modelo de governança da nova PNDR nasce e se estrutura a partir do centro de governo. E como não poderia deixar de ser, o centro de governo envolve a Casa Civil da Presidência da República, Secretaria de Governo da Presidência da República, Secretaria-Geral da Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Economia. Para realizar esse trabalho, a PNDR propõe abranger 6 eixos setoriais, ou vetores de desenvolvimento, compreendidos como prioritários. Desenvolvimento produtivo, ciência, tecnologia, inovação, educação e qualificação profissional, infraestruturas econômicas e urbana, desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais, fortalecimento das capacidades governativas dos entes subnacionais. Os planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste são instrumentos da nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Eles foram elaborados pela SUDAM, pela SUDENE, pela SUDECO. Aqui reforço o agradecimento a todos os superintendentes pelo esforço, pelas equipes, todos aqueles que participaram disso, nos permitiram
estar aqui hoje. Tiveram um amplo processo de construção, que envolveu representantes dos ministérios setoriais, consultas abertas à sociedade e apreciação e aprovação pelos governadores das respectivas regiões. E aqui eu também faço o meu registro público de agradecimento a todos os governadores pela acolhida que tiveram aos planos, pelo diálogo, pelas contribuições que fizeram. O Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia tem como proposta estratégica para o ciclo 2020 a 2023 integrar e diversificar a base produtiva da biodiversidade, com agregação de valor. O Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste traz, por sua vez, a aposta estratégica de promoção de agregação de valor e diversificação econômica sustentável nas regiões com forte especialização em commodities, priorizando a atuação nas cidades médias em sua área de influência. Finalmente, o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste aposta na inovação, na rede de cidades intermediárias como âncoras para sistemas produtivos e inovativos locais e regionais. Os 3 planos apresentam diretrizes, estratégias, programas, metas, ações e projetos indicativos. Eles representam o norte estratégico para o desenvolvimento das regiões. Nesse sentido, a entrega dos planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste e do Nordeste é ato inédito, representando um marco histórico na construção de concertação entre o governo federal e os governos estaduais para a adoção de grandes linhas de estratégia de desenvolvimento, que orientarão as prioridades do governo por meio do PPA e da atuação conjunta no território, observando as necessidades regionais para o desenho das ações para o período de 2000 a 2023. Superar o quadro de desigualdades regionais é um dos grandes objetivos constitucionais. Está lá previsto desde sua promulgação. Para tanto, necessita-se de uma construção de amplo consenso político e federativo. É preciso elevar os esforços de coordenação dos vários atores das políticas públicas, no sentido de aumentar a eficácia e o multiplicador regional dos recursos aplicados no território brasileiro. Precisamos ter em mente que a nova PNDR deve ser capaz de pôr em acordo as diferentes esferas de governo, bem como os entes públicos e privados, com o intuito de avançarmos no desenvolvimento do país. A nova PNDR é uma política feita para o Brasil, é uma política de todos nós. Presidente, gostaria de encerrar dizendo que o Brasil é um país repleto de riquezas naturais e culturais. Porém, só poderemos considerá-lo verdadeiramente rico quando os residentes da floresta amazônica, quando os sertanejos do Agreste, quando os ribeirinhos do Rio Paraguai tiverem acesso aos serviços públicos essenciais, tanto quanto os moradores das nossas maiores cidades. A história nos ensina que o crescimento econômico por si só, apesar de extremamente necessário, não é suficiente para garantir o desenvolvimento, nem tampouco a redução das desigualdades. Não há respostas fáceis para problemas difíceis. Não há igualdade sem políticas públicas. E não há nação sem Estado. Muito obrigado. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, entrega agora ao presidente da República os planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste e do Nordeste. A assinatura do decreto que apresenta a nova Política Nacional do Desenvolvimento Regional. Para este ato, convidamos o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. O ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz. O senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado Federal,
e o deputado federal Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados. Para acompanharem o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, na assinatura do decreto que apresenta a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Frente e verso. Hoje eu vou fugir à regra e vou fazer uma leitura. Me recomendaram fazer isso aí. Prezado Gustavo Canuto, o ministro mais importante nesse momento, em nome do qual saúdo os demais ministros. Prezado Onyx Lorenzoni, nosso grande articulador e coordenador, senador Bezerra, cabra da peste, desculpa aí a intimidade, governadores, vou começar com a vice-governadora, a nossa querida Isolda, lá do Ceará, terra do meu sogro, a de Crateús, cabra da peste também, prezado Caiado, prezado Mauro, meu superior e Major Vitor Hugo, líder do governo, senhores e senhoras parlamentares, senhores e senhoras, realmente é um momento ímpar para o nosso governo. E só a união de todos e os ministros conversando entre si, conversando com o parlamento também, é que nós atingimos os nossos objetivos. É bem curtinho aqui, fiquem tranquilos. Sempre tenho dito que precisamos valorizar e potencializar a imensa riqueza do nosso querido Brasil, por sua vasta biodiversidade e fantástica geografia. Estamos aqui hoje observando um dos tratados fundamentais da nossa Constituição Federal: garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades regionais. Com este decreto, estamos instituindo a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Estamos trabalhando pelo desenvolvimento e valorização de todas as regiões do Brasil. Nesse sentido, a entrega dos planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste e do Nordeste, já aprovados pelos respectivos conselhos deliberativos, é ato inédito e representa um marco histórico para o nosso governo, que irá ajudar muita gente no Brasil a trazer mais benefícios e justiça para essas regiões. Os planos de desenvolvimento regionais possibilitarão a criação de novas oportunidades de desenvolvimento, que resultarão em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da nossa população. Com uma atuação coordenada e melhoria na governança, iremos otimizar o gasto do dinheiro público e focar nas prioridades dessas regiões. Esses planos, traduzidos em documento público que enviaremos ao nosso Congresso Nacional, juntamente com o Plano Plurianual, PPA 2020-23, com o objetivo de implementarmos todas as diretrizes e metas previamente alinhadas. Nosso objetivo é mais Brasil e menos Brasília. Estimular o fortalecimento dos estados e municípios, proporcionando melhores condições de vida à população. O nosso Nordeste, o nosso Centro-Oeste e a Amazônia, todos são Brasil. O Brasil é nossa região. O Brasil é um só povo, uma só raça. Juntos colocaremos o Brasil no local de destaque que ele merece. Meu muito obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia.